25 de novembro de 2018, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, 20 horas, 50 minutos, Profeta Elias de Campinas. Estou aqui no meu local de trabalho. Estava aqui pensando na programação, vou dar um vislumbre para você ver aqui meu local de trabalho. Eu estava aqui pensando um pouco, tenho mais ou menos uns 50 vídeos para gravar agora. Está quase pronto e tem que começar a disponibilizar. Já tenho 103 vídeos no YouTube postado e é hora de começar a fazer uma nova remessa de trabalho de vídeos, de gravação. Então tem vários temas já compostos que eu estou começando a tratar. E aí o que acontece é o seguinte, um dos muito interessantes dos temas que eu estou tratando agora, e estou trabalhando para desenvolver uma documentação de cunho teológico profundo e filosófico, até mesmo científico, para trazer um esclarecimento moderno e atualizado diante do astral, diante da espiritualidade. Um tema interessante que trata sobre corpo, alma e espírito. Desde a antiguidade, as antigas civilizações se trataram sobre corpo, alma e espírito, que os espíritos eram o vento, era a tempestade, era os deuses, era a chuva. Isso foi cravado em tábuas, em pergaminhos de couro, em diversas coisas da antiguidade. E aí é o seguinte, essa documentação, ela ficou narrada em anais de diversas documentações. Acabei de cumprimentar um amigo aqui, amigo Samuel, acabou de sair. Veio aqui me cumprimentar, que ele está indo já se despedindo do trabalho, mas estamos aí. Dando a continuidade, esse termo corpo, alma e espírito foi tratado nas civilizações antigas. E muito se falou sobre corpo, alma e espírito. É uma base que nós temos, por uma média, sobre comentários modernos da teologia, da própria filosofia. Filosofia desde Platão, Heráclito, Sócrates, a antiguidade da Grécia já tratava sobre esse termo, porque estava embutido dentro das civilizações, dentro da escultura, dentro dos reinos, das civilizações antigas. Então se falou muito sobre isso. Espírito, corpo e alma. E isso para mim é um tema muito assim mitificado, que tem que ser desdobrado para poder se compreender com mais profundidade. Bom, a princípio, para nós ter uma base, é o seguinte: o que ficou caracterizado pelo que nós temos de documentação? Dentro das culturas antigas, dentro da própria filosofia antiga e a filosofia moderna, o que se é comentado nos bastidores, qual é a percepção que o povo tem desse conceito de corpo, alma e espírito. Então vou dar uma prévia média para vocês terem uma noção do que é falado atualmente sobre esse termo. Disse que o espírito pode ser um demônio, pode ser uma divindade, um deus pagão, pode ser o próprio Deus, pode ser o vento, pode ser a natureza, o espírito da natureza e etc. Isso é caracterizado, a característica mais próxima para espírito, num conceito um pouco mais assim elevado. E depois um conceito mediano diz que também o homem tem um espírito. Então há os espíritos atuantes, os espíritos de demônio, os espíritos de enfermidade, espírito da natureza e depois o espírito que o homem também tem. E depois se trata também de um conceito que é a alma. Então disse que o homem é feito de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, só que não se fala com profundidade dentro da filosofia, dentro da teologia, o que simboliza o espírito, a alma e o corpo. Talvez até é falado, mas não se dá ênfase e aprofundamento para não se levantar as lebres que estão, digamos assim, escondidas, a poeira que está debaixo do tapete. Então, o que eu tenho procurado tratar esse assunto, porque isso é a base de tudo, desde a antiguidade, de toda a religião, de todas as civilizações antigas, tratou desse conceito, corpo, alma e espírito. Até o próprio Deus é um espírito segundo a teologia, segundo as literaturas da antiguidade, as documentações antigas. Então, o que acontece? O que para o profeta Elias isso é um princípio, tá? É um princípio de esclarecimento do meu ministério para com os meus interlocutores. O que para mim simboliza corpo, alma e espírito. Vou dar um resumo e depois eu vou trazer uma documentação extensa
com links de documentos antigos, da filosofia antiga, das civilizações antigas, das religiões antigas e das religiões modernas. Eu vou trazer vários links num outro vídeo que eu vou preparar. Esse vídeo aqui é só uma prévia de introdução para você entender o que o profeta Elias entende como corpo, alma e espírito. Para você ter uma noção qual que é a minha ideologia acerca dessas coisas. Porque a filosofia e a teologia, dentro do conceito da religiosidade, traz uma grande cortina de fumaça, um grande emaranhado de ideologias que não tem fundamentação profunda. Mas ela é uma fundamentação superficial, mais para, digamos assim, entreter. Dar um entretenimento para o camarada ficar ali à margem do conhecimento. E aí eu estou procurando aprofundar com mais profundidade científica, filosófica, teológica, tudo que está colocado atualmente de documentação sobre vários termos, várias ideologias, várias filosofias, vários artigos, várias coisas que foi criado dentro da religião, dentro da filosofia moderna, até mesmo dentro da ciência. Então, um dos temas importantíssimos para se dar um pontapé inicial a esclarecimentos mais profundos, mais dinâmico e mais assim, digamos assim, iluminado, é começar a desdobrar as ideologias que já está colocada. Essa semana me veio um termo interessante na minha cabeça, é o seguinte, um pensamento. Se você aprende algo, geralmente você vai aprender algo que já está pronto. Por exemplo, a matemática, a filosofia, a teologia e etc e tal. A própria medicina atual, a própria tecnologia atual, o que você aprende já está pronto. Por exemplo, você pega um celular e aprende a mexer. Isso aí você está aprendendo uma coisa que já está pronto, que já foi criado, desenvolvido, com todos os parâmetros tecnológicos e etc. E você ainda utiliza de um método de pedagogia para poder aprender de uma forma dinâmica aquilo que você está proposto a aprender, o que está disposto ali a ser te ensinado. Então, quando você aprende algo que está pronto, você apenas agregou um conhecimento. Agora, quando você descobre algo, você se torna um gênio. Isso veio à minha mente essa semana e eu achei muito interessante, porque tudo que você aprende já está pronto, já foi criado, já alguém descobriu. Você não descobriu nada, você só aprendeu o que já está pronto. Agora, quando você descobre algo, aí é perpetualizado o teu nome. Você se torna um gênio do seu descobrimento, do seu experimento, do seu desenvolvimento tecnológico, da sua experiência. Então, diferentemente é você aprender algo que está pronto. E diferentemente é você descobrir algo que ninguém sabia. Então, aí te vai dar um status de gênio. E diante do Eterno, diante do Criador, diante da divindade, eu procurei buscar do Eterno, de Deus. Ou Senhor, o que é interessante para o ser humano? Aprender o que já está colocado ou descobrir algo novo? Então, o Eterno compartilhou comigo que para se tornar uma mente intelectualizada, espiritualizada de uma forma mais plena, é você descobrir as coisas. Quando você descobre algo, você descobriu. Ninguém sabia. Você se torna um gênio do descobrimento. O gênio daquela revelação, daquele experimento, daquela coisa que você desenvolveu, que você descobriu através do experimento, através de pensar, através de raciocinar, através de buscar um conhecimento que ainda não existe, tentar desenvolver algo que ainda não existe. Então isso é chamado de descobrimento de algo. Então isso é um ponto interessante também. Mas tratando sobre esse assunto aí de corpo, alma e espírito, eu vou deixar aqui uma prévia para vocês. O que para mim é corpo, alma e espírito. O que para mim o profeta Elias de Campinas representa e simboliza corpo, alma e espírito. Para mim, eu vou trazer uma média, tá? Depois a gente vai aprofundar. Para mim, espírito, só existe um tipo de espírito. Eu vou caracterizá-los e vou dar um signo para eles de um codinome. Os espíritos para mim são os demônios, não existe outros espíritos. Ah, mas e o Espírito de Deus? Para mim Deus não tem espírito, porque espírito é algo inferior a Deus, inferior ao Criador. E até mesmo esse termo Deus é um signo, uma palavra, um código para citar o divino, citar o Criador do universo, o Criador dos mundos.
Então, para mim, ele não é um espírito, ele é mais elevado do que um espírito. O espírito é algo que ele criou. Então, o que para mim é o espírito? O espírito para mim são os deuses pagãos, são os demônios, conhecidos dentro da teologia moderna. Os demônios para mim, dentro do conceito da teologia moderna, são os deuses da antiguidade. Então, toda essa teologia que se trata dos demônios, para mim é uma fantasia. Tem alguma fundamentação, mas é superficial e muito assim rasteirinho para a realidade do que é a verdade, tá? Então, espírito são os demônios, que você conhece dentro da teologia, mas que para mim não considero como demônio, considero como deuses pagãos. Então são eles responsáveis por desenvolver a tecnologia, criar a ciência moderna. Eles são os responsáveis por criar a literatura, a educação, organizar as universidades, as faculdades, organizar a filosofia antiga, desde a antiga Grécia, desde a Roma antiga, desde as civilizações ancestrais, as civilizações mais distantes, as civilizações que, desde a lendária Atlântida, o Antigo Egito, os Sumérios, Acádios. Então, essas civilizações, através dos deuses pagãos, foram criando a escrita, a letra, desenvolvendo tecnologia, ferramentas, forma de sobrevivência, foram criando as civilizações, organizando as cidades, as polis, o Estado, organizando os termos de política, de jurisdição, de jurisprudência, etc. Então esses são os deuses, que lá na Bíblia é relatado como demônio, que aquilo ali é mais um teatro, não tem nada a ver com a realidade. Aqueles demônios da Bíblia não são os deuses. Aquilo ali é referente a um outro termo que eu vou tratar num outro tempo, não dá para falar agora. É um assunto muito extenso, porque a Bíblia tem que ser desdobrada em diversos desdobramentos para você entender cada ponto da Bíblia. Ela tem um desdobramento, porque a Bíblia é um livro codificado por signo. Uma parábola, que são parábolas, conjecturas, diversas coisas que estão ali de uma forma mitificada para falar de realidades que existem, na verdade, mas ali está de forma mitificada. Então, não tem como desdobrar tudo num só vídeo, mas só para que você entenda. O que é o espírito para o profeta Elias de Campinas? O espírito é o demônio. E para o profeta Elias de Campinas, o ser humano tem espírito? Pode ter, se ele tiver um demônio, senão ele não vai ter espírito. Ah, profeta Elias, então o homem é dicotômico, é tricotômico? O que o homem é? O que o ser humano é? Para mim, o ser humano, vou tentar esclarecer de uma forma dinâmica. O homem, o filho do eterno, uma centelha da casa de Israel, dentro de um desdobramento muito grande, que não dá para falar também em detalhes, mas eu tenho que falar por partes. Se você pertencer ao eterno, aos filhos da casa de Israel, às centelhas de Abraão, então você vai ter um corpo, que é essa matéria aqui aparente. Você vai ter uma alma, que é a sua consciência. Você pode ver que você nasce sem consciência de nada. Você não aprende nada, não nasceu sabendo nada. E você vai aprendendo no decorrer da sua vida. Isso forma a tua alma, forma o seu intelecto. Então o seu intelecto, o seu conhecimento, a sua experiência de vida te dá uma alma intelectual. Isso para mim é alma. E o espírito, profeta Elias? O espírito nós não temos espírito. Ao menos que nós tenha sido seduzido por um espírito, por um demônio, por um vício, um espírito de vício. Aí sim, nós temos um espírito. Do contrário, nós não temos espírito. Mas o Espírito de Deus, então, profeta Elias, como que atua na vida do ser humano? Então, eu não acredito que Deus tem espírito em primeira instância. Deus não é espírito. Deus está acima da espiritualidade, está acima da matéria, está acima dos espíritos. Ele que criou todo o universo, ele que formou a matéria, formou os espíritos, formou as almas, que são criadas e são desenvolvidas. As almas vêm como um pano branco na terra, como um bebê, e depois elas vão crescendo e vão se desenvolvendo, se intelectualizando, e se forma uma alma plena. Então o que acontece? Nós somos formados de corpo, alma e não de espírito, só de corpo e alma. Quando você é viciado, então você tem espírito, um espírito de demônio, um espírito do vício, que te vicia numa droga, num conceito, num erro, e etc. Mas se você for uma alma que está ligada ao divino, sem esse conceito de religião que nós aprendemos, porque a religião, tanto a religião cristã, judaica, a religião protestante, islâmica, toda religião tem o pé dentro do paganismo e deriva do paganismo.
até mesmo o judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, o que quer que seja, está com o pé dentro do paganismo, porque está baseado os seus documentos dentro dessa lendária Bíblia. Então não tem uma fundamentação profunda, mas uma fundamentação superficial, dentro de documentações que foram criadas pelos Templários, Zohar, o Tânia, toda essa documentação tem fundamentação espiritual grande dentro delas? Óbvio que tem. A Bíblia também tem, a Torá também tem, óbvio. Eu disse desde o princípio que a Torá tem o extrato da lei divina, então ali está a lei divina. Porém, toda essa documentação deriva do paganismo, deriva do judaísmo pagão, deriva de todos os templários que criou documentação para dar formalização à religião moderna, à religião atual, incluindo nela o judaísmo ortodoxo, o judaísmo ultra-ortodoxo, o judaísmo messiânico, o cristianismo, o protestantismo, o islamismo e toda a religião global. Nenhuma dessas religiões estão fora do paganismo, estão batizadas pelo paganismo. E para que o profeta Elias se manifesta? Justamente para explicar que tudo isso tem contaminação pagã. E com o profeta Elias vai se revelar a realidade fora do paganismo, porque o profeta Elias é o oráculo. Só o oráculo vai conectar o eterno e tirar todos os filtros, toda a forma de paganismo, tudo que está misturado, a mescla que foi trazida dentro de toda a religião. Então, se não for para isso, não haveria necessidade do profeta Elias se manifestar. Se já está tudo certinho, se usou o Tânia, a Torá, já está tudo certinho, não precisa vir o profeta Elias. Já está tudo pronto. É só Deus voltar, simbolicamente falando, teologicamente falando, escatologicamente falando, Deus voltar e resolver tudo. Mas não é assim. Primeiro haverá o concerto dos mundos, Tikkun Olam, Olam Rabá. E o concerto dos mundos, o Olam Rabá e o Tikkun Olam, a convergência de tudo e o concerto dos mundos se dará através do ajuntamento do povo do Eterno com o profeta Elias. Aí vai se compreender todas as coisas. E aí vai ser tirado todos os filtros, toda a contaminação, todo o paganismo. E aí nós vamos chegar o que é a realidade. O que é a realidade? A realidade é que dentro do judaísmo ortodoxo, o judaísmo, existe o extrato da religião do Eterno. Então esse judaísmo que existe atualmente é um extrato da religião do Eterno. Mas não é ele a religião do Eterno, ele é só extrato, ou seja, ele é uma sombra. A Torá tem dentro dela contido o extrato da lei divina. Aí a Torá então é a lei divina? Não, a Torá é um livro, Pentateuco, mais uma série de escritos, de compêndios, de acrescentos, adendos que os rabinos fizeram, os templários fizeram e diversas pessoas trabalharam. E, por sinal, nenhuma delas estão vivas, tá? O único que está vivo para poder falar e tratar dessas documentações é o profeta Elias de Campinas. A maioria de quem escreveu essas documentações está morto. Então o profeta Elias está falando de uma forma... Você está vendo o que está escrito na minha camisa? Vivo. Deus está falando através de um vivo e não de um morto. Entendeu? Um vivo que está à disposição como vidente, como oráculo, como profeta para colocar a mesa diante de rabinos, diante da jurisdição, diante da legislação global, diante dos profetas de Baal, diante de toda a teologia moderna, toda a filosofia, toda a ciência moderna. Eu estou aqui pronto para sentar a uma mesa e debater com qualquer um que queira se manifestar. Então eu sou o oráculo do Eterno. Não é o Eterno também da Bíblia, aquele ali é só uma sombra. A Bíblia é só uma sombra da realidade. O Deus da Bíblia é só uma sombra do Deus verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro, o Eterno verdadeiro, vai se revelar através da manifestação do profeta Elias. E outra, a própria Bíblia, sendo uma sombra, já dá nuances dessa revelação. Está escrito assim, ó, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Tá, então, eu sou esse profeta Elias, descrito lá nas sombras, que se revela no tempo do fim vivo, não morto. Não ressuscitado, mas vivo, se revela e se assenta para resolver, para solucionar, para requerer todas as coisas, para consertar os mundos, consertar a teologia, a filosofia, a ciência e esclarecer tudo que está oculto. Então, resumindo, o que é o espírito? Deuses pagão. A alma, segundo o meu conceito, existe duas almas. Uma alma divina e uma alma animal, intelectual.
A sua alma animal, ela já é a sua alma intelectual, porque você sendo animal, cuidando do seu corpo animal, você é intelectualizado. Então é a sua alma animal. E o que é a sua alma divina? É a alma, a sua intelectualidade, numa conexão sem filtro, numa conexão direta, real, com o profeta Elias e compreendendo as revelações do Eterno. Aí você adquire uma alma divina através da revelação do profeta Elias. Ah, profeta Elias, eu acredito que eu já tenho uma alma divina porque eu li a Bíblia e tive uma sensação, eu tive aí uma nuance de uma revelação, eu tive alguma iluminação, tudo bem. Já é um princípio do desenvolvimento da sua alma divina, mas não é tudo. A sua alma divina vai chegar à plenitude quando você começar a entrar em contato com o representante do Eterno. E aí você vai ter um aprofundamento, uma plenitude da sua alma divina. Isso é a alma divina. Mas quando eu li a Bíblia, profeta Elias, então já minha alma divina não se desenvolveu? Sim, começou a se desenvolver através do filtro da Bíblia. A Bíblia é o que? É um filtro que vai trazendo para você algumas nuances. A Torá é o quê? Um filtro também, porque ela só não contém o extrato da lei divina, mas contém muitas ideologias. Então ela não chega a ser a lei divina pura, mas ela contém lá o extrato da lei divina, ou seja, a essência da lei divina está na Torá. O que é a lei divina então, profeta Elias? É simples. O que é a moralidade? É a lei divina. O que é a ordem? É a lei divina. O que é a organização? É a lei divina. Isso é a lei divina. Agora, ela está contida dentro da Torá. Agora, não é só pegar a Torá e ler e dizer eu conheço Deus. Não, ali está o extrato da lei divina, mas tem que ser esclarecido, tem que ser aprofundado, tem que ser descoberto outras coisas, outras realidades que não estão disponibilizadas na Torá somente. Não estão disponibilizadas somente na Bíblia. Na Bíblia ela já é um grande livro que nos dá uma grande referência. Diz que existe um Deus, isso é verdade. Diz que existe um demônio, o diabo, isso também é verdade. Diz que vai haver um Machia, um Messias, que Deus tem um filho, tudo isso é verdade. Mas está de forma sombreada, de forma mitificada. Não está de forma clara, de forma plena. Ali só traz algumas nuances. Diz que haverá uma restauração do mundo, isso também é verdade. Diz que o Eterno salvará o teu povo no final, isso também é verdade. Porém está de forma sombreada ali na Bíblia. Disse que o Eterno criará um milênio, isso também é uma realidade. Porém está de forma sombreada. Você vê ali uma parte quase que surreal na Bíblia. Não é uma parte sintetizada e real, é mais surreal. É mais assim a base de uma abstração filosófica. Agora a realidade ela tem que ser tratada de forma física, materializada. O que é uma realidade? O Eterno vai criar uma restauração para o povo. Então cadê o profeta? Ah, ele virá ainda. Não vai, não é assim que funciona. Isso é uma abstração. A coisa real é você palpar, tá? Pode tocar? Então é real. Tá vivo? Tá vivo? Então é real. Agora tá morto, falou que vai acontecer, que pode ser dessa forma, pode ser de outra forma. Isso é abstração, isso é filosofia, isso é uma conjetura, não é uma realidade. Uma realidade é você ter condições, você está imbuído de uma revelação divina e você pôr em prática a execução em todos os níveis. A nível astral, a nível espiritual, a nível físico, a nível quântico. Tudo aquilo que é do divino. Isso sim é uma realidade, não é uma abstração. Então a Bíblia está falando que vai ter uma promessa. Beleza, está falando. Mas cadê a realidade? Deus falou que vai criar uma nação. Cadê a realidade? Cadê os documentos oficializados? Cadê os documentos apresentados diante do atual, da modernidade, diante da globalização? Então isso é real. Toda a minha documentação, tudo que eu falo está protocolado, oficializado em ofícios, em documentos que foram apresentados dentro de todos os órgãos públicos, federal, militar, estadual e etc. Brasília sabe de toda a minha documentação, acompanha toda a minha documentação. Se você pegar meus sites, você vai ver lá, tem vereadores, prefeitos, governadores de estado, policiais, delegado, Polícia Federal, até o FBI, até a CIA, até a Interpol. Está conectado e linkado no meu site. É só você abrir meu Facebook e ver lá. Facebook, www.facebook.com/Israel Retorno, você vai ver o que tem lá no meu site. Está linkado. Receita Federal, Polícia Federal, Brasília, Congresso Nacional, está tudo lá linkado. Polícia Civil, está tudo linkado dentro da minha documentação. Minha documentação é oficializada diante
das instituições públicas, federativa, legislativa do mundo e da globalização. Então isso é real. O profeta Elias de Campinas é real, está criando uma documentação real. A sua documentação é reconhecida pelos homens, é reconhecida pelo Eterno, está protocolada, está reconhecida diante de tudo, está caminhando para uma execução a nível de matéria, a nível de solo. Isso é Deus descer na terra. Não só um pensamento, uma ideia que vai acontecer, que pode acontecer de tal forma e que ninguém consegue explicar, não consegue dar esclarecimento. Então isso é abstração. Então essa é a grande realidade. Voltando no assunto do que é alma, corpo e espírito. A alma é o intelecto e a alma divina é o que eu conheço, o que eu faço o desdobramento para explicar para vocês o que é o tal Divino Espírito Santo lá da Bíblia. Para mim, esse Espírito Santo que a Bíblia revela não é um Espírito Santo no sentido lá como é demonstrado na Bíblia, mas esse Espírito Santo é, através do acendimento da sua alma divina, você se torna como que um Espírito Santo. Então isso é o Espírito Santo num desdobramento. Então, se você acendeu a alma divina, então você acendeu esse dito Espírito Santo num desdobramento. Então esse é o Espírito Santo, aquele que tem acendido a sua alma divina, que tem tirado todos os filtros, tudo que está colocado e ligado ao paganismo. Então ele tem o Espírito Santo, simbolicamente falando, que na verdade não é espírito, é uma alma divina. Isso é esse dito Espírito Santo lá da Bíblia. E o divino, o Deus, o que é o Deus? O Deus é um espírito? Não é um espírito. Isso eu vou tratar num outro assunto, porque é muito extenso, tem que se usar física moderna, tem que se usar tecnologia, filosofia e um emaranhado de documentação para esclarecer o divino. Eu só vou dar uma prévia para você compreender o que é o divino para o profeta Elias. O divino está acima da matéria e fora do espaço-tempo. O divino criou a matéria, o divino criou a antimatéria, o divino criou consciências encarnadas, que são nós, os homens, e o divino criou consciências que não estão encarnadas, são os espíritos, os demônios, os deuses pagãos. E ele está acima de espíritos, porque ele criou espíritos. Ele está acima das almas, que são intelectualidade, corpos, seres humanos, imbuído de uma intelectualidade. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima da matéria, que a matéria dá origem ao espírito, dá origem a todos os cosmos, universos, multiversos. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima do espaço-tempo, porque ele não tem tempo. Ele está fora do tempo. Ele que criou o tempo, ele que criou a matéria. Então ele está mais elevado do que tudo isso. Então, para esclarecer essas coisas e esclarecer o divino, vai demandar primeiro você conhecer a matéria, a antimatéria, você conhecer o espírito, você conhecer a alma, você conhecer os fundamentos da física moderna, você conhecer a eletricidade, dinâmica, estática, você conhecer o que é mecânica. Então, para se conhecer o divino, você vai ter que conhecer tudo que é tecnologia primeiro, para depois nós partir para uma outra referência mais profunda, mais elevada, fora da matéria, fora do espaço-tempo. Então, esse é para mim o profeta Elias de Campinas, o divino. Está fora do espaço-tempo, ele é eterno. Está fora da matéria, porque ele criou a matéria, ele deu origem à matéria. Então fica aí essa base para você, o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Espíritos são deuses pagãos. Alma são almas animais, os pagãos das nações, e almas divinas, que são os filhos da casa de Israel que ascenderam a sua alma divina dentro da sua alma animal. Ou seja, ele é um homem normal, recebe a revelação do profeta Elias, acende a sua alma divina através de se achegar ao extrato da lei divina, que teoricamente é a Torá, está lá embutido lá dentro a lei divina. Ele se achega ao Eterno praticando obras de moralidade, obras de ordem. Então ele acende a sua alma divina, se aproxima do divino com mais profundidade. Ou seja, a Bíblia, a Torá, o judaísmo, o cristianismo foi uma base, um filtro primário para ele poder se achegar e saber que existe Deus, que existe o divino. Agora, a partir de quando ele conheceu o profeta Elias, se aprofundar na documentação do profeta Elias, que vem para fazer a restauração dos mundos, que vem para fazer o Tikkun Olam Olam Rabá, então aí ele vai estar diretamente conectado ao Eterno. Porque esse que vos fala, o profeta Elias, é o oráculo que liga assim, ó, em fração de segundo o Eterno.
Eu não preciso de uma documentação de 3 mil anos, de 10 mil anos, de 5 mil anos. Eu conecto o eterno agora, aqui, ao vivo e a cores. E vou falar com o eterno diante de uma mesa de 100 homens, de 500 homens, de 1000 homens, de 1 milhão de homens, diante de 200 nações, de 300 nações, de 100 pessoas, etc. Isso é chamado oráculo do divino. E sem o oráculo não vai haver o conserto dos mundos. Sem aquele que tem todo o conhecimento e foi preparado em todo o conhecimento, não haverá o conserto dos mundos. Não pensa que Deus vai mandar um fantasma, isso é anti-Deus. Mandar um fantasma que desce como um espírito do céu e chega aqui já sabendo tudo e vai resolver tudo. Não existe. Aquele que resolver, que vai se levantar para cumprir a missão do Eterno aqui na Terra, ele vai ter que ser levantado aqui dentro, como está lá caracterizado na sombra do Jesus Cristo. Ele levanta no meio do povo, é sabatinado pelo povo, é reconhecido pelo povo, ele vive no meio do povo e lá no meio do povo ele vai ter que provar que Deus é com ele, que ele está ligado e conectado a Deus. Aí ele pode fazer o conserto dos mundos, senão não pode. Agora tem um porém, esse que está lá descrito, morreu. Na verdade nem existiu, mas digamos que morreu e não está mais aqui entre nós. E ele não pode descer aqui como um fantasma. É anti-Deus isso. Ele vai ter que nascer como um homem, aquele que vai fazer o conserto. Nascer como um homem, viver no meio dos homens, ter testemunho dos homens, testemunho da sociedade, testemunho da globalização, testemunho dos políticos, testemunho das autoridades e no meio das autoridades, no meio do testemunho da sua vida, fazer a restauração dos mundos. Fora isso, se descer um fantasma ou encarnar alguma coisa aqui, descer um suposto anjo do céu, isso é demônio. Tá? Isso é demônio. Não vai acontecer isso. Isso não pertence ao Eterno. Isso aí é uma fantasia, uma mitologia, uma lenda. Não tem fundamentação. Se Deus tem que fazer, ele tem que fazer com aquilo que está aqui. Ele vai ter que restaurar os mundos, vai ter que levantar o profeta que está aqui, que pode debater com os políticos. Não é um fantasma. Aí é muito fácil descer um anjo do céu para fazer alguma coisa. Se isso existisse, que na verdade não existe. Os anjos do Eterno estão aqui. São os profetas do Eterno. E esses profetas do Eterno serão reconhecidos, catalogados pelo meu ministério, tá? Eu sou o cabeça. Lá na sua própria Bíblia diz que Elias, dentro de Israel, criou universidade, criou faculdade e catalogou os profetas do Eterno. Então, tá comigo essa responsabilidade. Tá comigo essa missão. Então, muita shalom. Essa é só uma prévia do que é para o profeta Elias de Campinas. Corpo, alma e espírito. Muita shalom a todos. Fique com o Eterno.